Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou o professor Aristides Cabral, sou o vosso professor das Ciências da Terra e da Vida, quinto ano de escolaridade. Gostaria, antes de começarmos a nossa aula, de vos relembrar as regras sanitárias. Não se esqueçam, usem sempre uma máscara nova e limpa, sempre que possível. Utilizem água corrente e sabão para lavar as mãos. Utilizem álcool gel para desinfetar as mãos. Evitem partilhar objetos pessoais ou não e ainda materiais escolares. É importante também manter uma distância segura. Vamos então ao sumário da nossa aula de hoje. Fiquem sempre atentos para que possam entender a matéria. Não se esqueçam de que, como é habitual, eu sempre coloco uma questão no fim. Deixo sempre um exercício para vocês fazerem. Para conseguirem fazer o exercício, é preciso que tenham estado atentos, durante a aula. Vamos ao sumário. Dinâmica da Terra. Vulcões, constituição de um vulcão. Para acompanhar a aula, vocês podem consultar o vosso manual entre as páginas 39 ou da página 39 à página 46, para poderem seguir a aula. Como objetivos da nossa aula, vamos definir vulcão, vamos ver o que é um vulcão, e vamos, igualmente, identificar quais são os constituintes, quais são as partes que um vulcão apresenta. Antes de começar a nossa aula, como sempre, eu faço um resumo da outra aula que nós tivemos, antes desta. Vamos ver? Os geólogos, através dos estudos das paisagens e das rochas, têm provado que a Terra vem sofrendo transformações, mudanças, desde a sua origem. Nós vimos que o geólogo é um profissional, uma pessoa com formação em geologia, que é a ciência, que estuda as estruturas e os processos da formação e evolução da Terra ao longo dos tempos. Fósseis são restos de seres vivos ou vestígios de seres vivos que viveram há muito tempo e que ficaram os restos gravados ou então conservados nas rochas. Para a aula de hoje, nós já vimos o sumário, então vamos prosseguir. E como eu recomendei do início, fiquem sempre atentos, a matéria está no vosso manual, mas já sabem, têm que prestar atenção, porque pode haver alguma explicação de algo que vocês possam não entender no livro só com a leitura. Para a aula de hoje, então, dinâmica da Terra. Desde a sua formação, a Terra tem sofrido transformações, principalmente ao nível da crosta, que nós vimos. A crosta é o lugar onde nós vivemos. Está a perceber? Vamos observar a imagem que nós temos do lado direito. Vocês certamente já terão visto aquela imagem. Eu tinha colocado uma pergunta que era a ilha que tem o vulcão ativo em Cabo Verde. Vocês responderam que era a ilha do... Exatamente, era a Ilha do Fogo. Então, aquela imagem é uma imagem de uma zona na Ilha do Fogo que se chama Chã das Caldeiras, uma zona muito próxima ao vulcão. Podem ver que há uma montanha do vosso lado esquerdo e lá à frente, mas lá ao fundo, no fundo do vale, nós podemos ver, ou da planície, podemos ver que há lá muito fumo e há um material escuro. Aquele material escuro é um material que saiu do vulcão. E podemos ver que há lá casas que já foram enterradas ou soterradas pelas lavas, que é o material que sai do vulcão, que nós já vamos ver a seguir. Então, já estamos a ver transformações que a Terra sofre através das erupções vulcânicas que nós já vamos ver a seguir. As ilhas de Cabo Verde, falando, claro, da Ilha do Fogo, é uma delas, das ilhas de Cabo Verde, não é assim?
As ilhas de Cabo Verde são de origem vulcânica, isto é, resultaram de uma grande quantidade, um grande número de erupções vulcânicas que ocorreram durante milhões de anos. Está a perceber? Do nosso lado direito, temos lá um vulcão em plena erupção e é o vulcão do Fogo. Em 2014, houve a última erupção do Fogo, vocês ainda eram pequenos, mas para quem tem acesso à internet pode pesquisar e vai encontrar vídeos, vai encontrar fotos, vai encontrar imagens da erupção vulcânica da Ilha do Fogo. Então, o que vem ser um vulcão? O que é que nós chamamos de vulcão, afinal? Vulcão é uma abertura natural na superfície da crosta terrestre, onde nós vivemos, por onde saem materiais existentes no interior da Terra. Há que se chama magma, com temperaturas muito elevadas. Vocês podem ver na imagem que há uma variedade de cores, da parte escura, que é a parte que está com temperatura mais baixa, até a parte mais amarelada, que está com temperatura muito mais alta. O que é que sai do vulcão? Do vulcão sai o que chamamos de lava. Quando sai do vulcão, chama-se lava. Mas no interior tem outro nome. Esse nome é, como podem conferir, está negrito, magma. Temperaturas muito altas. E nós vimos que o homem aproveita para estudar o interior da Terra como? Através do quê? Através de erupções vulcânicas, precisamente, através de sismos, que são manifestações naturais, não é? É a natureza que produz os sismos, da mesma forma que é a natureza que faz com que as erupções vulcânicas aconteçam. Ainda, o homem faz perfurações no terreno, que chamamos de sondagens, e ainda exploração mineiras, não é? Exploração do petróleo, combustível, lembram-se que nós falámos de combustíveis? E exploração, por exemplo, do carvão, que também é um combustível, o ferro, que é utilizado para a construção, etc, etc. Então, isto é tudo utilizado para fazer o estudo. A constituição de um vulcão, né? Um vulcão é formado por várias partes, não é? Vamos então conferir as partes que constituem um vulcão. Alguém conhece alguma parte, ou já ouviu falar de alguma parte de um vulcão? Com certeza que sim. Terão visto em algum lugar. Então hoje nós vamos ver outras partes para além das partes que possam conhecer. Temos então a cratera. Cratera, vou mostrar aqui, né? Cratera é o lugar, exatamente, estão a ver aquela seta, é o lugar exatamente, é a abertura onde sai a lava e outros materiais, onde saem fumarolas, por exemplo, saem gases, né? Sai também a lava, principalmente lava e fragmentos, pedaços de rochas. Depois nós temos a chaminé. Chaminé está aqui, a seta está a indicar. Chaminé é o caminho que a lava faz, como podem ver, para subir da câmara magmática até chegar à superfície. É esse caminho que se chama de chaminé. Depois nós temos o cone, né? Temos aqui o cone. Chamamos aquela parte do vulcão, chamamos de cone. Vocês conhecem o cone é um sólido geométrico, podem comparar este cone com o aparelho vulcânico. Então chama-se cone porque tem a forma de um cone. Então chama-se de cone vulcânico. Vocês todos conhecem um cone porque já em matemática estudaram os sólidos geométricos. Ainda temos a câmara magmática, não é assim? Temos a câmara magmática ali, que é onde está reservado todo o magma que, havendo condições, havendo pressão suficiente, força suficiente, sobe à superfície. Então, para quem conhece um vulcão, sabia que tinha essas partes? Muito bem. Então, o vulcão tem várias partes. Podemos ver o que é que sai do vulcão, né? Lá está escrito material piroclasto. Material piroclasto são todos os materiais no estado sólido, né? Por exemplo, bombas, chamamos também de jorra. Vocês conhecem jorra? Já ouviram falar de jorra? Né? Mesmo noutras ilhas existe jorra, são então chamados de piroclastos. Ainda podem ver lá fumos e ainda saem vários gases, como por exemplo o dióxido de carbono
que nós vimos faz parte da atmosfera. Então, magma é a parte da rocha fundida, né? Fundida quer dizer, em altas temperaturas, está quase no estado líquido. Diz-se estado de fusão. A altas temperaturas, não, temperaturas muito altas mesmo, no interior da Terra. Esse material, enquanto está no interior da Terra, chama-se, como é que se chama? Magma, né? Nós vimos na imagem anterior, vimos a câmara magmática, que é um espaço que está cheio de rocha em estado de fusão, que sobe à superfície durante as erupções vulcânicas. Quando todo o material que estiver, ou a parte do material que subir lá da câmara magmática e chegar à superfície, quando chega à superfície recebe outro nome, não se chama mais magma, certo? Então magma é enquanto está lá no interior da Terra. Quando subir pela chaminé e sair pela cratera, chama-se de lava. Como nós vimos naquela imagem anterior do vulcão, aquilo que está no estado líquido, né, que aparece com a cor amarela, laranja, vermelha, então chamamos de lava, né, porque está praticamente no estado líquido. Quando não está no estado líquido, chamamos de piroclastos. Estão a perceber? Piroclastos são fragmentos de rochas que saem do vulcão. Quando eu digo fragmentos, quer dizer pedaços no estado sólido, não é? O magma sobe, pode ser material no estado sólido que chamamos de piroclastos, quando saem pela cratera, mas também pode ser material no estado líquido ou em estado de fusão que chamamos de lava. Então conseguiram ver a diferença? Então magma é material fundido, praticamente no estado de fusão, estado líquido, certo? Enquanto que piroclastos são materiais, fragmentos de rocha no estado sólido. Vamos então ver aqui numas imagens que são propriamente de erupções vulcânicas. Vamos ver aqui de forma mais clara nas imagens que eu vos trouxe. Podem ter outras imagens, podem procurar outras imagens, não são só estas. Temos aqui lava, podem ver claramente que é um material que se encontra praticamente no estado líquido. Depois nós temos piroclastos. Mas observem a cor. Qual será, então, a temperatura? A temperatura é muito alta. Exatamente. Então vejam que são pequenos pedaços de rochas que estão lá. Por isso são chamados de piroclastos. Fragmentos de rochas no estado sólido. Mas dos vulcões não saem só a lava e os piroclastos. Saem outros materiais, nomeadamente fumarolas, né? Parece que alguém está a queimar qualquer coisa, mas não, é a própria natureza. É a atividade vulcânica. Então, além de lavas, piroclastos, saem também fumos, gases e cinzas dos vulcões. E atenção que essas cinzas e esses gases são tóxicos, são muito prejudiciais para a saúde. Mas os vulcões não são absolutamente só, digamos, organismos da natureza que trazem perigo para o homem. Exatamente. Trazem vantagens também. E as crianças da Ilha do Fogo devem ser as crianças que mais conhecem algo sobre os vulcões, porque há um vulcão ativo na Ilha do Fogo e há crianças em Chã das Caldeiras, né, que produzem algo para vender aos turistas. Então, os vulcões, no caso do vulcão da Ilha do Fogo, né, da nossa Ilha do Fogo, o vulcão não traz só prejuízos, traz também vantagens. Então vamos ver o que de bom pode trazer um vulcão, apesar de causar também prejuízos e ser um risco para o homem. Os solos perto dos vulcões são ricos em minerais. Minerais são substâncias que as plantas aproveitam para o seu desenvolvimento, né? As plantas alimentam-se através das raízes. Então, durante as erupções vulcânicas, muitos minerais ficam no solo. As raízes das plantas aproveitam para absorver esses minerais misturados com a água para a sua alimentação. É por isso que a Ilha do Fogo é uma ilha que produz muito. Então, produz muito exatamente por causa
da existência do vulcão ativo, exatamente por causa dos minerais que saem do vulcão. Por isso que as pessoas deixando as caldeiras conhecem as vantagens da erupção vulcânica, dos materiais que saem do vulcão. Então, para a agricultura, os terrenos perto das zonas vulcânicas são propícios à prática da agricultura, produzem muito e geralmente têm poucas pragas. Mesmo outras ilhas recebem produtos da Ilha do Fogo, né? Por exemplo, aqui em Santiago, há muitos produtos que vêm da Ilha do Fogo e outros produtos que não encontramos noutras ilhas, né? Exatamente pelo facto de ter um vulcão ativo. Ainda, os materiais que saem dos vulcões, né? São vários materiais que saem dos vulcões, várias substâncias, que o homem pode aproveitar, por exemplo, na indústria, né? Na produção de substâncias que são utilizadas na indústria, por exemplo, para combater pragas, e enriquecer os solos, para os solos poderem produzir mais, etc, etc. As paisagens perto dos vulcões são muito procuradas pelos turistas, né? Lá na Ilha do Fogo, enchendo as caldeiras, vão lá anualmente milhares de turistas que vão lá para ver, né? Porque é uma paisagem diferente do resto das paisagens que encontramos em Cabo Verde. Então, vários turistas vão lá para a Ilha do Fogo, observar aquelas paisagens e quando vão lá pagam transporte, né? Consomem o vinho que é produzido enchendo as caldeiras, compram frutas, por exemplo, pagam um barco, né? Pagam um avião para lá chegar. Então, o dinheiro que pagam serve para melhorar as condições de vida da própria população do Fogo, não é assim? Então, para vocês verem que uma pessoa pode pensar, uma pessoa de outra ilha pode ter muito medo de um vulcão, né? Mas as pessoas do Fogo podem ter medo do vulcão, sim, mas sabem das grandes vantagens que o vulcão do Fogo traz para a economia da ilha e não só, para as outras ilhas, através da agricultura e através do turismo. Para saber se vocês estiveram atentos durante a aula, eu trouxe 2 exercícios que são simples, mas só quem esteve atento durante a aula vai conseguir responder. Vamos conferir? Desde a sua formação, a Terra tem sofrido transformações por processos geológicos. Identifica esses processos. 1.2. Em que atividades económicas podemos tirar vantagens dos vulcões? Eu vou dar um tempo para vocês responderem às 2 questões e voltarei já para juntos fazermos a correção e ver quem conseguiu acertar. Vamos lá. Conseguiram então responder às nossas perguntas? Vamos ver então quem conseguiu. 1. Desde a sua formação, a Terra tem sofrido transformações por processos geológicos. Identifica esses processos. Conseguiram acertar nos processos? Vamos ver? Esses processos são as erupções vulcânicas e os sismos. Atenção que sismos vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, né? Vocês deverão então fazer uma pesquisa sobre isso, que já eu vou mostrar daqui a pouco. 1.2. Em que atividades económicas, aliás, podemos tirar vantagens dos vulcões? Conseguiram? Muito bem. Podemos então tirar vantagens dos vulcões
na agricultura, na indústria e ainda no turismo. Como trabalho de casa, vou-vos deixar uma questão para vocês pesquisarem no vosso manual, na página 43, para responderem à questão que é: indica outras manifestações da atividade vulcânica secundária. Lá no vosso manual, na página 43, podem ir lá, pesquisar e vão encontrar lá a resposta. Isto para saberem ou ficarem a saber mais sobre os vulcões. Para terminarmos a nossa aula de hoje, tal como faço sempre, um resumo, uma síntese da aula, né? Vocês podem ser capazes de fazer sozinhos, mas eu dou uma ajuda também para podem registrar lá no vosso caderno algo sobre a matéria que nós vimos hoje. Vamos lá conferir a síntese? Desde a sua formação, a Terra tem sofrido transformações, principalmente na crosta, onde nós vivemos, não é? Causadas por processos geológicos, os vulcões e os sismos. Nós vimos que o vulcão é uma abertura natural à superfície da crosta, por onde saem materiais existentes no interior da Terra, a que se chama magma. Esses materiais já sabem que são a lava, os piroclastos e ainda cinzas, fumos e gases, com altas temperaturas, né? Temperaturas altíssimas. E ainda nós vimos a constituição de um vulcão. Nós vimos que um vulcão é constituído por, vamos lá, cratera, exatamente, e depois chaminé. Lá no fundo o que é que tem? Exatamente, câmara magmática. E a parte externa do vulcão chama-se cone vulcânico, exatamente porque tem o formato, a forma de um cone, que é um sólido geométrico que vocês conhecem bem. Chegamos ao fim de mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham estado atentos e que tenham sabido ou passado a saber mais sobre os vulcões. Despeço-me de vós, conto convosco na próxima aula. Façam o trabalho que eu pedi, fiquem bem, cuidem-se e cuidem dos outros.